Meus queridos, nós vamos ouvir a voz do Senhor por meio das Escrituras. Escritura, nós cremos nisto, é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Como disse Benjamin Hatfield, certo teólogo reformado, o que a Bíblia diz, Deus diz. Quando ela fala, Deus fala. Então nós sempre abrimos as Escrituras na expectativa não de ouvir um belo sermão, mas de ouvir a boa palavra de Deus. Livro do Eclesiastes. E nós chegamos no capítulo 3. Se porventura alguém no nosso meio nos visita, seja muito bem-vindo à casa do Senhor. E só para informar, nós estamos numa série de mensagens no livro do Eclesiastes. E chegamos então no capítulo 3. Eu quero fazer a leitura, irmãos, de 2 versos, pelo menos inicialmente, mas a nossa reflexão, ela compreende 15 versículos, do verso 1 ao verso 15. Não vou fazer a leitura dos 15, inicialmente apenas de 2 versos. O versículo de número 1, como também a parte A do versículo 11. Versículo 1 e a parte A do verso 11. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Versículo 11, parte A. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Senhor, nós nos submetemos e nos sujeitamos à autoridade da Tua palavra, à autoridade da Tua voz. Nós queremos, é o desejo do nosso coração, ser alcançados por ela, pela Tua palavra. Edificados na verdade da Tua palavra. E assim, glorificar o Teu nome, pois esse é o propósito último, supremo da pregação. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amados, há várias razões pelas quais o nosso Deus deve ser temido. Devemos temê-lo, por exemplo, porque Ele é soberano sobre todas as nações. Jeremias capítulo 10, versículo de número 7. Também devemos temê-lo, porque o Senhor nosso Deus é fogo consumidor. Hebreus capítulo 12, versículos 28 e 29. Além disso, devemos temê-lo porque com ele está o perdão. Salmo 130, verso 4. Agora, não menos importante, devemos temer ao Senhor, porque Ele é o Senhor do tempo. Na verdade, irmãos, esta última, o fato de que nós devemos temê-lo porque
Ele é soberano sobre os tempos, é a grande verdade de Eclesiastes, capítulo 3, do verso 1 ao verso de número 15. Sem dúvidas, essa poesia hebraica sobre o tempo, esse texto que vai até o versículo de número 8, ao menos, do verso 2 ao 8, é um dos textos mais conhecidos e popularizados no nosso meio e até mesmo fora do nosso contexto evangélico. Mas ao mesmo tempo, além de ser um texto, ou apesar, melhor dizendo, apesar de ser um texto bastante conhecido, bastante popularizado, ao mesmo tempo suspeito que este texto seja um dos mais mal interpretados e mal aplicados. Isso por uma razão, irmãos. Às vezes nós lemos o texto de forma errada. Às vezes nós lemos o texto achando que ele está dizendo que nós temos tempo para tudo. E o texto não está dizendo que temos tempo para tudo. O que o texto está dizendo é que tudo tem o seu tempo determinado. E há um tempo para todo propósito debaixo do céu. E não que temos tempo para tudo. Ora, faça um exercício bem simples. Nós não temos tempo, por exemplo, para fazermos todas as viagens que nós desejamos. Nós não temos tempo suficiente para ler todos os livros que gostaríamos. Nós não temos tempo para aprender todas as habilidades que queríamos. O tempo é escasso. Nós precisamos fazer muitas escolhas. Que livro nós iremos ler, que viagem nós iremos fazer, porque nós não podemos abarcar todas as coisas e abarcar todo o tempo. Adicione o fato de que, às vezes, interpretamos mal o texto, porque o lemos errado também na perspectiva, não apenas de que o texto está dizendo que temos tempo para tudo, mas também de que, aparentemente, o texto parece indicar que o que Salomão está falando prioritariamente é das atividades humanas. Por exemplo, ele diz, olha, há tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras, tempo de juntar pedras. Embora isso aqui implique atividades humanas, mas prioritariamente, o texto está falando não de atividades humanas, mas o texto está falando de atividades divinas. Em outras palavras, o texto não está se referindo a priori acerca do que o homem tem que fazer com o tempo, mas o texto está falando a priori do que o Senhor do tempo faz com o tempo. O que o texto diz é que o Senhor nosso Deus é soberano sobre os tempos. E isso fica bem claro na abertura do texto. Porque embora o nome de Deus não seja mencionado, mas ele está implícito. E isso nós podemos até perceber pelo contexto maior, uma vez que Salomão, depois do versículo de número 8, vai falar que Deus fez formoso tudo no seu devido tempo. De sorte que quando lemos tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu, Salomão está falando que por detrás dessa nossa vida, por detrás do palco da história da humanidade, ou sobre esse palco, existe um Deus que está controlando as épocas, as estações, os tempos. E Ele o faz com um propósito bem específico e que está explicitado no texto. E qual é esse propósito?
Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. E por que Deus fez isso, irmãos? Versículo de número 14. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto Deus faz para que os homens temam diante dele. Moral da história: o Senhor nosso Deus é soberano sobre as estações do tempo, e isso, portanto, coloca-nos inevitavelmente numa condição de temor diante dele. Nós devemos temer ao Senhor, e essa é a condução de Salomão no texto. Nós devemos temer ao Senhor porque Ele é o Senhor do tempo. E eu coloco essa proposição central da seguinte maneira: as estações da vida, escute isso, as estações da vida estão sob o controle soberano de Deus e, portanto, em todo tempo devemos temê-lo. As estações da vida estão sob o governo soberano, ou o controle soberano de Deus, e, portanto, em todo tempo devemos temê-lo. Para sustentar essa proposição, essa temática maior, esse coração do texto, eu gostaria de olhar para o texto e extrair três verdades. Três verdades que formam um tripé para sustentar essa verdade maior. A primeira verdade: Deus controla o incontrolável tempo. A segunda verdade: Deus controla o insondável tempo. E a terceira verdade: Deus controla o inestimável tempo. Deus controla o incontrolável tempo, Deus controla o insondável tempo e Deus controla o inestimável tempo. Vamos por parte, irmãos. Deus controla o incontrolável tempo. Nessa poesia que se inicia no versículo 2 e vai até o versículo 8, nós temos uma técnica empregada pelo autor, que é uma figura de linguagem, na verdade, conhecida por merisma. O que é um merisma? O merisma é quando o escritor ele coloca numa mesma linha dois polos extremos e que se relacionam de maneira excludentes, na maioria dos casos. Por exemplo, quando ele fala aqui, há tempo de nascer, logo no início, há tempo de nascer e tempo de morrer. Nascimento e morte. Temos extremos. Esses extremos são excludentes, nascimento e morte. Esses extremos estão relacionados. E tudo que está no meio desses extremos faz parte. O merisma, então, essa técnica de figura de linguagem para expressar uma ideia, está comunicando que o Senhor, neste caso, ele abrange toda a existência. Há tempo de nascer e tempo de morrer. E nesse intervalo, tudo que existe nesse intervalo, o Senhor também governa. Outro exemplo do texto, quando ele fala no versículo 4, tempo de chorar e tempo de rir, ele está falando sobre polos extremos, riso e choro, alegria e pranto. Com isso, com esse merisma,
com essa técnica, com essa figura de linguagem, o autor está falando que o Senhor está no controle de toda a gama das emoções humanas. Quando você vai lá para o fim da poesia e encontra Salomão dizendo assim: tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz, polos opostos que se cancelam e que esses polos extremos estão comunicando que o Senhor está governando em toda a abrangência da história da humanidade. O que Salomão está dizendo é: olha, esse tempo incontrolável que nos joga de um lado para o outro, que nos remexe, já que não há uniformidade de tempo de bonança, por exemplo, ninguém aqui escolhe chorar, mas todo mundo vai chorar. Ninguém aqui escolhe passar por momentos tristes, mas há tempo para isso também. E nós não estamos no controle disso. O tempo, portanto, nesse sentido, ele é incontrolável. E o que o autor está dizendo é: olha, por detrás disso, que é incontrolável, está o Senhor soberanamente no controle de tudo isso. Mais uma vez, citando as palavras do sábio: tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Perceba que agora ele fala debaixo do céu e não debaixo do sol. No capítulo 5, Salomão vai dizer que o Senhor está nos céus. Aqui então nós temos uma referência para além do sol, sim, mas mais do que isso, uma referência ao Senhor que no seu trono do mais altos céus está governando a terra. Lembre-se, os céus governam a terra. A história da humanidade, com todos os seus eventos, está sendo governada pelo Senhor, que é o Senhor do tempo, ou, se você preferir, o Senhor dos tempos. Essa informação é muito importante para nós, e não apenas muito importante para nós, mas esse tipo de informação é consolo para a nossa alma. E por que é consolo para a nossa alma, irmãos? Porque em todo tempo, em quaisquer tempos, nós podemos descansar e confiar no Senhor que é soberano sobre os tempos. Tempos bons e tempos ruins, o Senhor controla os tempos. Tempo de nascer, tempo de morrer. Tempo de matar, tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Salomão está dizendo: olha, em todo o espectro de tempo, em todo o espectro da existência humana, em toda a sua história, Deus governa sobre todas as coisas. Em tempos bons e em tempos ruins. E no interregno desses tempos extremos, Deus está no controle. Em tempos bons, descanse no Senhor. É Ele, em seu cuidado soberano e providente, que está colocando tempos de paz e tempos de bonança para você. Mas eu sei, irmãos, que a maioria de nós fica suspeitando de que está bom demais para ser verdade. E como o tempo é incontrolável, quando nós falamos está bom demais para ser verdade, ou ficamos na suspeita de que algo ruim vai acontecer,
nós não estamos apenas expressando algum tipo de pessimismo que habita em nós, mas a certeza de que esse tempo que é bom, ele não vai durar para sempre. E que logo ele vai dar lugar a alguma outra emoção que não gere em nós paz, por exemplo. E aí me vem à mente as palavras do C.S. Lewis, eu já citei aqui algumas vezes, quando ele diz em seu livro sobre o problema do sofrimento humano, a vida, diz C.S. Lewis, a vida é a crônica, ou é uma crônica da tragédia humana, com apenas uma pitada de felicidade, para dar, enquanto dura, um medo agoniado de perdê-la. Quando nós vivemos tempos de bonança, nós queremos segurar esse tempo. E nós ficamos com medo de perder esse tempo. Estamos desfrutando de um momento de harmonia familiar. E nós ficamos ali meio que, sabe? Tomara que não aconteça nada de errado. Se pudéssemos congelar aquele momento, nós congelaríamos. Se pudéssemos cristalizar o romance, nós iríamos fazê-lo. Se pudéssemos manter os nossos filhos em obediência, nós manteríamos. Se tivesse ao nosso alcance viver num parque, rindo e se divertindo, nós ficaríamos num parque rindo e se divertindo. Porque nós gostamos de tempos bons. Mas nós sabemos que em algum momento, a primavera dá lugar ao inverno. E que o inverno vai pairar sobre as nossas cabeças. Nós ficamos com uma suspeita. Uma suspeita de que alguma coisa ruim pode nos acontecer e que nós iremos receber alguma má notícia e que a qualquer momento as coisas podem mudar drasticamente. Enquanto velejamos e estamos enfrentando ou passando pela brisa, nós ficamos com medo das tempestades. As tempestades inesperadas da vida. E sabe, irmãos, de fato essas coisas acontecem. As coisas mudam. De uma hora para outra, tudo muda. E sabe o que é que nos consola, irmãos? É que quando de uma hora para outra tudo muda, isso não está entregue à tirania caprichosa do tempo incontrolável. Mas isso está sob o domínio do Deus que está fazendo tudo mudar. Ou seja, nada está acontecendo por acaso ou por força de um destino cego, mas por causa de um Deus que soberanamente está determinando ou já determinou os tempos, controlando-os, administrando-os, regendo-os. Dando-nos assim a certeza de que aconteça o que acontecer, Ele está no governo de todas as coisas. E quando o tempo ruim chegar? Quando o tempo ruim chegar, nós iremos olhar para o templo nublado e iremos dizer, por trás dessa nuvem escura, há um sorriso escondido de Deus e um Deus que governa todas as coisas para o meu bem. Eu vou descansar nele, porque esse tempo ruim também vem do Senhor do tempo. E mais do que isso, se o tempo bom deu lugar ao tempo ruim, e isso aconteceu por causa do Senhor das estações, que muda os tempos, significa dizer que os tempos ruins que nós atravessamos também cederão lugar aos tempos bons que Deus tem preparado para nós.
Se Ele é o Senhor do tempo ou dos tempos, então significa dizer que esse deserto de sofrimento que você está experimentando, a qualquer momento, o Senhor vai transformar num rio de alegria. Esse inverno que você está enfrentando, o Senhor vai converter numa primavera maravilhosa. Essa tempestade que assola a sua existência, o Senhor vai converter em bonança. Esse desassossego que atemoriza a sua alma, o Senhor vai dar conta disso e já determinou tempo para esse sofrimento. O Senhor havia determinado 70 anos de cativeiro para o seu povo, lembre-se disso. E quando passados 70 anos, o povo foi liberto do cativeiro, e eles escrevem no Salmo 126, olha, nós ficamos como quem sonha. Nós ficamos alegres. O Senhor cumpriu a sua promessa, o Senhor cumpriu o seu tempo. Irmãos, o fato do tempo não ser algo uniforme, no sentido de não seguir apenas uma estação, tanto pode significar que ele pode mudar para ruim, tanto pode significar que ele pode mudar para melhor. Seja qual for o contexto, seja qual for o momento, seja qual for a situação, Ele é o Senhor dos tempos, está no controle dos tempos e mudará os tempos conforme a vontade dEle. O ponto é, descansemos no cuidado providente de Deus, que se manifesta em tempos bons e em tempos ruins. E com isso, nós podemos então atravessar a vida no tempo que temos, temendo o Senhor do tempo, sabendo que tudo está sujeito ao calendário dEle. Descanse no Senhor. Deus controla o incontrolável tempo, mas em segundo lugar, Deus controla o insondável tempo. E aqui nós chegamos numa parte do texto muito curiosa. No versículo de número 9, Salomão volta à velha pergunta: que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Não é essa, irmãos, a mesma pergunta que é feita no capítulo 1, versículo de número 3? Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Salomão volta à velha pergunta e mantém a chama da inquietação acesa, para aprofundar ainda mais a investigação, a reflexão, como, sobretudo, a edificação. Qual é o proveito? E por que ele está fazendo essa pergunta a essa altura? Já que fica claro que o nosso Deus está no controle dos tempos. Note que no capítulo 1, a pergunta é feita à luz dos fenômenos da natureza e da história da humanidade e sua mesmice. Ele está repetindo a pergunta dentro do mesmo contexto no capítulo 3. Ele fala dos tempos, e falando em tempos, ele fala das estações do tempo, ou dos tempos. Ele fala dos fenômenos da natureza, como ele fala da história da humanidade. E nesse mesmo contexto, muito parecido com o contexto do capítulo 1, ele volta à pergunta: qual é o proveito do trabalhador? Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? E agora a pergunta, ela ganha contornos mais dramáticos, porque os tempos se cancelam no merisma. Tempo de nascer, tempo de morrer. Tempo de rir, tempo de chorar. Tempo de plantar, tempo de arrancar. Eles se cancelam, mutuamente excludentes. É um ciclo fechado que
no final das contas, parece fatalista, impessoal e sem sentido. E ele diz então, e ele pergunta, qual é o proveito? A resposta é a mesma do capítulo 1, versículo 3. Não tem proveito. Vaidade, vapor. Porque, embora Deus esteja controlando os tempos, mas no final é nascimento e morte. Qual é o sentido disso? Qual é o progresso disso? Qual é a vantagem disso? Qual é o saldo disso? Zero. E aí então ele diz no versículo 10, constatando de maneira imediata, vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Salomão diz, olha, isso aqui é uma aflição de espírito. Esse tempo incontrolável que nos joga para um lado e para o outro, mesmo você crendo que Deus está no controle, mas isso aqui é algo cansativo, frustrante. Que vida é essa? Qual é o sentido disso? Ele continua em busca de sentido. Ele não descansa a sua mente. Ele se recusa a dormir pensando de maneira densa e profunda. Qual é o sentido disso? Para a coisa ficar ainda mais dramática, leia comigo a parte B do verso 11. Pule a parte A. A parte B. Ele diz assim: também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Aqui é que está o ponto mais baixo do seu desespero. Porque ele olha para o Deus que governa os tempos e diz, tudo bem, Deus governa os tempos, mas eu não sei. Eu quero saber, mas eu não sei onde é que essa história vai dar. Para onde ela caminha? Pelo que eu estou vendo, pelas catástrofes que eu estou vendo, pelas mortes, pelo derramamento de sangue, por todo sofrimento humano, eu não estou enxergando sentido nisso. E eu quero enxergar sentido. E por que Salomão quer enxergar sentido? Não porque ele é um homem sábio, irmãos, mas porque ele também compartilhava de uma experiência universal, que todos nós a experimentamos. E que experiência é essa? A eternidade no nosso coração. O que isso significa, irmãos? Significa que nós estamos na encruzilhada do tempo e da eternidade. E nessa encruzilhada do tempo e da eternidade, nós estamos presos no tempo, mas queremos enxergar a luz da eternidade. E esse nosso esforço de tentar enxergar para além do tempo é inútil. Mas mesmo sendo inútil, nós queremos esticar o nosso pescoço para ver o que está depois da curva. Deus pôs a eternidade no coração do homem, pode ser parafraseado da seguinte maneira: Deus pôs curiosidade na alma humana. O homem é um ser curioso. Curioso pelo quê? Para saber o que é que Deus está fazendo do princípio até o fim. Porque nós estamos, irmãos, num recorte de tempo. E nós não ficamos satisfeitos com esse recorte de tempo. Nós gostaríamos de ver a beleza, mas nós estamos vendo tragédia, e nós estamos em busca de sentido.
E o que é estar em busca de sentido? É estar em busca de beleza, porque Deus colocou beleza em nós. Deus colocou eternidade em nós. Deus colocou essa intenção de transcendência em nós, de tentar sair dessa sujeição, como vai dizer o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, e de enxergar as coisas como elas devem ser, ou como elas são, à luz da eternidade. Só que, qual é o problema? O nosso olhar é limitado. Nós somos finitos e, mais do que isso, pecadores. O nosso problema é que nós queremos enxergar o todo, mas só enxergamos em parte. Abri um parênteses aqui para fazer uma aplicação que eu acho devida. A melhor coisa, irmãos, que nós podemos fazer, na maioria das vezes, em meio ao sofrimento humano e na dor do outro, é ficar calado muitas vezes. Nós nos precipitamos muito, queremos explicar o porquê das coisas. Calma com o seu julgamento. Eu preciso ter calma com o meu, eu preciso dizer ao meu julgamento, a história não acabou. Isso é se precipitar, você não está enxergando o todo. E nós queremos dar explicações ao sofrimento alheio. A melhor coisa que os amigos de Jó fizeram, foi no tempo que eles passaram 7 dias com Jó em silêncio. E a pior coisa foi quando eles abriram a boca. Porque abriram a boca para tentar explicar o porquê. E o porquê disso? E eles tentam. Olha, é por causa disso, deve ser por causa disso, vamos atrás da causa, tem algum pecado, tem algum problema, tem algum erro, e essa tragédia que lhe aconteceu tem que ter uma explicação, não existe maldição sem causa, tem que ter alguma coisa, tem que ter uma explicação. Você não está sofrendo à toa. Calma, irmão. A história não acabou. A melhor coisa é a gente esperar o fim da história, porque a gente não sabe o que Deus está fazendo, principalmente no sofrimento alheio. Tampouco em nossas vidas, no nosso sofrimento, onde nós procuramos explicações. Eu acho que foi por isso, eu acho que foi por isso. Irmãos, foi por milhares de coisas que não cabem na nossa mente, porque Deus tem propósitos eternos maiores do que os nossos. Caminhos que são mais altos do que os nossos, e nós nos atrevemos a disputar com Deus o porquê das coisas. Não estou dizendo, irmãos, que é pecado perguntar por quê. Pode perguntar por quê. O que eu estou dizendo é, pergunte por quê, sabendo que você não vai obter resposta. Sabendo que há limitação, sabendo que há um ponto de vista, e que você não vai conseguir nunca enxergar o todo. Deus dará o todo somente na eternidade, e se Ele quiser. Salomão está angustiado, e nos leva a essa angústia. Por quê? Porque os tempos, eles são insondáveis. Mas aí, irmãos, Salomão não nos deixa na frustração. Ele não vai oferecer respostas para o porquê das coisas, mas ele tem algo a dizer. Você está curioso para saber o que é que está do outro lado da rua, o que está por detrás dos fatos? Está curioso? A eternidade está pulsando aí, você quer saber qual é a relação dessas coisas? Quer saber? Deixa eu dizer uma coisa. Salomão então diz, parte A do versículo 11, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo.
Ele diz: olha, eu não entendo os tempos, mas eu tenho convicção de que esse Deus que está para além do sol e de que está no céu, Ele governa os tempos e tudo Ele fez formoso no seu devido tempo. Vocês estão em busca de beleza na tragédia, não é? Pois saibam que Deus fez tudo belo no seu devido tempo. Há beleza no que Deus está fazendo, embora nós não enxerguemos. E esse tudo tem o seu tempo, nos leva a fazer uma relação ou uma conexão com o texto de Paulo, quando ele escreve aos Romanos dizendo: tudo coopera, ou todas as coisas cooperam para o bem. Romanos capítulo 8, versículo de número 28. Romanos capítulo de 8, versículo de número 28, é uma atualização, é uma versão apostólica do texto de Salomão. Tudo fez Deus formoso em seu devido tempo. Paulo diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo fala em todas as coisas, e todas as coisas são todas as coisas, incluindo o sofrimento, o mal, o pecado, a tragédia. E quando Salomão então diz assim: tudo, é tudo, meu irmão. Até esse momento triste que você está passando. Não, Salomão não vai explicar isso, eu não vou explicar isso. Mas Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Vale a pena então recitar as palavras do pastor Charles Swindoll. Quando analisando esse texto, ele diz assim, escute isso: francamente, o nosso problema é que focalizamos a nossa atenção na coisa errada. Enxergamos o casulo feio e indistinto. Deus planeja e coloca em ação a borboleta. Enxergamos o processo feio e doloroso. Ele está produzindo o valor do produto. Enxergamos o hoje. Ele está trabalhando na eternidade. Nós nos atrapalhamos na embalagem. Ele está concentrado no presente, na substância interior. Ele faz tudo formoso em seu tempo, inclusive a sua perda, a sua experiência hospitalar, os seus fracassos, o seu quebrantamento, as suas lutas, os seus sonhos fragmentados, o seu romance perdido, a sua angústia, a sua enfermidade. Sim, até a sua enfermidade terminal. E mais uma palavra sobre isso: Deus não diria tudo se Ele realmente não quisesse dizer tudo. Isso inclui tudo pelo que você está passando. Ele fará isso formoso no seu devido tempo. Sem Ele é sem propósito e sem proveito, miserável e sem significado. Com Ele, isso fará sentido no final. No final nós iremos enxergar a tapeçaria. Ele não é o divino tapeceiro, como diz o Estênio Márcios em sua canção. Ele está tecendo. A gente não enxerga as coisas como elas são belas na eternidade. Mas a gente enxerga tudo feio aqui do lado de baixo. Mas confiamos no Senhor, que tem qualidades, inclusive, que são descritas no próprio texto, quando o próprio Salomão vai dizer no versículo 14: sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Qualidade então de permanência no que Ele está fazendo. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dEle. Você não pode nem, como diria Lutero, né? Você não pode nem morrer antes e nem morrer depois. Você tem seu tempo certo. Não, irmãos, isso não é determinismo grego.
Isso não é destino cego. Isso é um Deus soberano que governa a nossa história. É estranho como alguns crentes não gostam da ideia da soberania meticulosa de Deus. É estranho. E sabe por que é estranho, irmãos? Porque se Deus não estiver no controle da minha história, da sua história, da história da humanidade, tudo é muito estranho e sem sentido. Mas sim, nós temos um Deus que é soberano e que não deixa a humanidade a sabor do seu próprio vento. Ele governa a vela da nossa vida. Mas em terceiro lugar, Deus controla o inestimável tempo. Queridos, o tempo que está se passando, o tempo não é apenas incontrolável, insondável. O tempo é também inestimável, incalculável, escasso, não é? É como disse um educador norte-americano: procura-se, perdi ontem, entre o nascer do sol e o pôr do sol, 2 horas, cada uma adornada com 60 minutos de diamante. Não ofereço recompensa, pois se foram para sempre. Tempo é precioso. Passa. Só que, irmãos, Deus nos dá tempo. É Ele quem nos concede tempo. E sabe, olha só uma coisa. Quando nós falamos assim, eu estou sem tempo. Geralmente quando a gente fala assim, eu estou sem tempo, nós estamos nos referindo a tempo de, quem sabe pegar uma praia. Via de regra, quando alguém diz assim, rapaz, eu estou sem tempo, é para descansar, é para parar um pouco, jogar a conversa fora, no bom sentido, comer alguma coisa, beber alguma coisa. É sempre assim, estou sem tempo. É uma fala de angústia em meio a esse tempo apressado. Mas o Senhor nos dá tempo. E Salomão reconhece isso. E Ele nos dá tempo de descanso. Porque Ele está no controle dos tempos. Olha o que Salomão fala. Versículo de número 12. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. É dom de Deus. É por isso que o rabino estava certo quando disse que Deus nos cobrará na eternidade por todas as coisas boas que Ele nos deu e que nós não aproveitamos. Porque é dom de Deus que aproveitemos o tempo, esses momentos especiais, esses bons momentos. É dom de Deus que o seu povo pare para brindar a vida e felicitar a vida e dizer, Deus é o autor dela e nós a celebramos. É corrida, é apressada, tem muito trabalho, tem muita coisa, mas o Senhor nos concede pausas. E quer um exemplo disso, irmãos? Hoje, dia do Senhor, isso aqui é uma pausa. Em meio à correria, Deus nos deu um dia de descanso, o domingo. Isso é a oferta dele. E nós podemos fazer o link. Nós podemos fazer a ligação com a ceia do Senhor. Esse momento aqui, irmãos, não é um momento solenemente triste. A ceia do Senhor é um momento solenemente alegre. Esse momento aqui não é para a gente baixar a cabeça e ficar triste. Esse momento aqui é para a gente olhar um para o outro, ficar alegre, dizendo assim, o Senhor preparou uma mesa para a gente.
Esse momento aqui não é para nos atormentar com os nossos pecados. Paulo diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, então coma e beba. Esse momento aqui não é uma pressão de Deus em você, dizendo que você não é digno. Esse momento aqui é Deus dizendo assim: eu preparei para você uma mesa. Eu quero festejar com você. Eu quero que você se alegre. Eu quero que você coma e beba, sabendo que eu morri por você, que eu salvei você e que eu vou voltar para ficar com você. E é isso que nós iremos fazer agora. Nós iremos participar de maneira solenemente alegre